perdição. A palavra grega heresis, traduzido como seita, em algumas versões ela significa literalmente divisão, ou então ela significa partido. Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, algumas versões traduzem essas palavras como hereses. Agora, embora não se possa ter a certeza, né, de que esta palavra ela passou a ser sinônima de falsas doutrinas, mas ela é usada no sentido de dissensão ou de opiniões destrutivas, desses versículos que nós lemos aqui, né, que é de 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5 e 20, a palavra aqui, hereses, ela vem no sentido, então, de dissensão ou de opiniões destrutivas. Agora, quando nós vamos analisar 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ela vai dizer assim, ó: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora, nessa passagem aqui, irmãos, de 2 Pedro 2:1, a palavra grega heresis, ela vem aqui no sentido, então, de erro doutrinário. Ela vem realmente como heresia, no sentido mesmo, significado de heresia realmente. E no campo teológico que nós conhecemos hoje, então ela vem, no campo teológico que nós conhecemos hoje, com o sentido de erro doutrinário e no sentido de heresias realmente. Então, nós sabemos que as heresias, elas distorcem os pontos principais, né, da doutrina cristã, no que diz respeito quando se trata de Deus, quando se trata da Trindade, quando se trata do Senhor Jesus Cristo. Então, essas heresias, elas distorcem esses pontos doutrinários sobre a pessoa de Deus, sobre Trindade, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a natureza humana, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a origem, né, sobre a origem da humanidade, sobre o destino, para onde nós vamos, sobre os anjos, sobre a Igreja de Cristo e também sobre a Bíblia Sagrada, né, as Sagradas Escrituras. Então, essas seitas, elas vêm sempre distorcendo esses principais pontos doutrinários da fé cristã. E o mais grave erro é quando essas seitas, elas dizem a respeito da divindade de Jesus. Elas não creem na divindade de Jesus, essa seita. Isso aí é o mais grave erro, quando a gente percebe isso numa seita, quando eles negam a divindade de Jesus. Isso aí interfere até na salvação dessas pessoas que estão ingressadas nessa seita. Porque nós sabemos, amados ouvintes, que não existe salvação além de Jesus. E lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele respondeu ali, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós sabemos que Jesus Cristo ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. E essas seitas aí, quando eles negam a divindade de Jesus, ensina que Jesus Cristo ele é um Deus menor, eles correm um risco muito grande de perder a salvação deles. E lá em Atos capítulo de número 4, versículo de número 12, lá está dizendo assim, ó, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então não há salvação em um outro Deus, não há salvação numa seita, numa heresia, mas o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então nós devemos aceitar Jesus Cristo conforme as Sagradas Escrituras apresenta como Ele é. Ele é Deus, faz parte da divindade, da Trindade, ele é adorado, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é o nosso Salvador. Então nós devemos crer em Jesus Cristo como a Bíblia o apresenta. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8, vai dizer que Jesus Cristo ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então Jesus Cristo ele é todo-poderoso, ele é o nosso Salvador e nós devemos crer em Jesus da forma que a Bíblia nos apresenta e crer também no Espírito Santo, conforme a Bíblia ela nos apresenta. Não crer no Espírito Santo como uma força ativa, uma emanação,
um poder, algo inanimado, mas Jesus Cristo, aliás, o Espírito Santo, ele é uma pessoa da divindade, faz parte da Trindade, ele também deve ser adorado, ele é Deus juntamente com o Pai e com o Filho.